Olá, você vem ler Apocalipse comigo? Bom, eu sei que eu fiquei uns dias aí sem fazer os vídeos, né? Mas é porque eu tô muito na correria. Eu só tenho o dia pra fazer os vídeos. À noite eu não consigo fazer. E no dia eu trabalho durante o dia. Então eu ah, houve umas mudanças aqui na loja e a gente acabou mexendo aqui, ficamos na correria e não deu tempo. Não é questão de não querer fazer ou não ter prioridade, porque essa é a minha prioridade. Eu amo fazer a leitura, mas, né, tem dia que não dá, acontece. E realmente, hoje eu tava analisando e eu sou mais uma aluna do que uma professora, eu não ensino ninguém, né? Já expliquei no outro vídeo, a gente lê junto pra gente aprender junto. Bom, então nós vamos fazer a nossa oração, né? Eu gosto de fazer oração para o Senhor nos direcionar, para ser uma interpretação. Interpretação, assim, para que o Senhor, o Espírito Santo, nos traga uma revelação acerca da palavra dele e das coisas dele, né? Pra gente aprender, melhorar, enfim. Então vamos ler Apocalipse 3, carta à igreja de Sardes, tá? Vamos fazer a nossa oração. Hoje eu já fiz minha oração da manhã, graças a Deus. Tô aprendendo a orar, gente, e tem feito muito efeito, viu? Tô aprendendo também a jejuar pra pedir coisas que eu quero pro Senhor, sabe? E eu tenho tido resultado, tenho visto muito resultado. Deus é bom. Então vamos orar. Senhor Deus poderoso, Deus querido e Deus amado das nossas almas. Deus, queremos te agradecer pela oportunidade de ler a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra diz que a gente tem que buscar enquanto a gente pode te achar. Porque haverá um momento em que nós vamos te buscar e o Senhor não será achado, Deus. Então nós queremos te agradecer pela oportunidade de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz, Deus, que é a melhor parte do meu dia, de saber as coisas de ti. Deus, hoje eu quero te pedir especificamente para que o Senhor nos direcione mais na tua presença. Às vezes nós não sabemos como pedir, nós pedimos errado. A tua palavra diz que é por isso que nós não recebemos. Então nos ensina o que pedir, nos ensina como pedir. Em nome de Jesus. Deus, eu quero te pedir que nós fiquemos mais conectados com você, mais conectados a ponto de ler a tua palavra, de orar constantemente, Senhor, ler a tua palavra, ir aos cultos e permanecer em ti para ter uma revelação sua, para ouvir a tua voz, para ter comunhão contigo, Deus, não só para termos comunhão contigo, mas para que nós sejamos direcionados por ti. Hoje assisti uma pregação maravilhosa de um profeta, é a primeira vez que eu vejo um profeta de verdade, Senhor. Eu tô agradecida pela vida dele. Eu esqueci o nome dele. Vinícius, profeta Vinícius Iracete, uma coisa assim. Ele é uma bênção. Eu louvo a Deus nessa manhã pela vida dele. Oro pela família dele, Senhor Jesus, para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor prospere, dê mais sabedoria do que ele já tem. Que o Senhor abençoe pessoas assim para alcançarem sabedorias dessa forma, para que elas nos alcancem também, Senhor. Nos abençoe, Senhor, nos prospere em nome de Jesus. Que a tua palavra toque no nosso coração, alcance a nossa alma e que nós guardemos ela no nosso coração para nós não pecarmos contra ti, para nós nos lembrarmos daquilo que o Senhor disse para nós. Em nome de Jesus, que nada tire a nossa atenção, Deus. Que nós sejamos abençoados e nos tornemos outra pessoa através da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço, Senhor. Faça presente na nossa leitura, no nosso estudo, em nome de Jesus, amém.
Bom, vamos lá. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, aquele que tem o domínio de todas as coisas, né? Conheço as suas obras. Ah lá, lembra que eu falei, gente? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, ou seja, acorde. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Lembre-se que o Senhor existe, né? Ele quer dizer. Obedeça e arrependa-se. Então, quer dizer que ele... Olha só que importante, né? Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Eu acredito que sejam aquelas pessoas que são muito conhecidas dentro da igreja, né? Ou seja, que fala, você tem fama de estar vivo. Então, você tem fama de pregação, de louvor, de tudo. Mas para Deus, você tá morto. Porque ele falou aqui, ó. Não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. E para essa pessoa ele fala: arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá a hora que eu virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, que não pecaram, né? São pessoas que estão dentro da igreja, pregam, louvam, fazem a obra, porém não estão retas diante do Senhor. Fazem a obra, né? Porque aqui tá escrito: não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Então, são pessoas que fazem a obra. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. São pessoas dentro da igreja. Então, vamos lá. Agora, a carta à igreja de Filadélfia. Bom, eu fiz um estudo, né? Um pouco tempo de estudo aí. E o professor, ele falou umas coisas que eu não gostei. Não que eu não gostei, que eu não concordo. Por exemplo, ele falou que quem é masculino e tem cabelo comprido é afeminado. Então, eu tenho coisa ali que eu nem levo em consideração, mas tem coisa que sim. Ele disse que a carta à igreja de Filadélfia, que é a próxima que nós vamos ler, ela é uma igreja evangelista, é uma porta do evangelismo. Vamos ler agora. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Para ele estar falando isso é porque ele é santo, então ele tem moral para falar de santidade, né? Então ele tem, além de ser Deus, né? Então ele tem moral para falar também que é verdade as coisas que ele fala. Que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Provavelmente a pessoa que estava lendo, a igreja que estava lendo, ela precisava saber disso, né? Ou ser lembrado de que o que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Ou seja, ele tem o controle de todas as coisas. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Glória a Deus, amém. Jesus, eu recebo. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uau! Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, ou seja, se dizem cristãos, se dizem, né, seguidores de Jesus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés, ou seja, provavelmente ali, essas pessoas, elas... Vocês sabem que luz e trevas não se dão. Então, provavelmente, essas pessoas que dizem que são judeus,
elas armam todo o barraco dentro da igreja, né? Com as próprias pessoas, com os próprios... com as próprias pessoas dentro da igreja. Então, Deus diz, farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei. Ou seja, elas vão ver que eu te amo. As próprias pessoas dentro da igreja que se dizem judeus, que fazem um tropé todo lá, elas vão ver que eu te amo, elas vão ver que eu abri uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Amém. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, ou seja, você ouviu quando eu te exortei, você ouviu quando eu te disciplinei. A perseverança, quando eu te... Ou seja, você guardou a minha palavra quando eu te falei sobre continuar, né? Você guardou a minha palavra, você seguiu a minha instrução quando eu te disse para continuar, para perseverar, mesmo vendo todas as coisas dentro da igreja. Eu também o guardarei da hora da provação que está por vir, sobre todo o mundo, gente. Vou ler de novo. Provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, versículo 11. Venho em breve, eu grifei. Retenha o que você tem. Aqui, gente, eu grifei o tem, eu grifei e coloquei alma. Se nós temos a nossa alma guardada no Senhor, nós temos que mantê-la no Senhor até o Senhor voltar. Para ela seguir o destino dela, que é com o Senhor, né? Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. O que significa essa coluna, gente? Vai ser um pilar, sei lá eu. Uma vez eu tive uma visão dos anjos em Rio Preto, foi a coisa mais linda. Não foi a coisa mais linda, foi uma das coisas mais bonitas, não foi ainda a mais linda. A mais linda foi quando eu vi o leão da tribo de Judá. Nossa, foi lindo. De frente, cara a cara, assim, ó, com o anticristo. Aí eu vi o anticristo, um anjo, que vocês sabem, né? Eu não sei se é um principado ou uma potestade. O anticristo próprio, ele visitou meu quarto, mexeu na minha cabeça, ele tem poder. Porque, gente, talvez qualquer dia eu faça o que eu entendo sobre isso, sabe? Mas a Bíblia, ela nos dá respaldo de que, em Apocalipse, inclusive, tem, que fala isso é muito importante. Existem pessoas que se dizem ser do Senhor, que vão para a igreja, que falam que são profetas, que são N coisas, que ainda são usadas por Deus, que fazem revelação, porque a gente costuma pensar assim, não, se a pessoa fez revelação, ela é de Deus. Não. Satanás também revela. Entendeu? Se fosse assim, então, no terreiro, eles não sabiam do monte de coisa que eles sabem. Existem pessoas que... Eu esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Magos antigamente que não serviam a Deus. A Bíblia diz sobre isso, eu vou pesquisar, vou procurar depois, eu vou trazer. Alguns magos antigamente, eles serviam Satanás e eles faziam milagres. Eles realizavam sinais. Na Bíblia, em Apocalipse, vai falar que a besta faz sinais para enganar aqueles que estão dentro do Senhor, aqueles que estão... Então, assim, nos últimos dias, Satanás iria enganar até aqueles que se dizem cristãos. Porque eles são bobos? Porque eles não estão em Deus? Não, porque eles têm que vigiar, estar atentos. E outra, o povo perece por falta de conhecimento. Se a palavra já te alerta, já te atenta para dizer que muitos dão sinais de falso profeta, você tem que ficar atento aos sinais. A Bíblia já tá te ensinando já, que vai haver gente que vai fazer sinais e o povo vai, uau, é Jesus. E não é, entendeu? Então, eu tive essa visão, né, do anticristo, do leão da tribo de Judá. O que eu pude perceber, assim, do leão da tribo de Judá? Me parecia um olho cansado,
só que ele não tava cansado. Gente, é incrível, não dá pra explicar. Ele é lindo, assim, a visão que eu tive. É um frente pro outro, assim, e ele é lindo, assim. Eu vou explicar a visão que eu tive. Ele é lindo, e ele tem um olho cansado. É um olho velho, só que ao mesmo tempo não é velho. Eu não sei explicar, sabe? É como se fosse um senhor, mas ao mesmo tempo não é um senhor. Então, ele tem um olho cansado, mas não é de cansaço, sabe? E ele olhava fixo, assim, ó, pro anticristo. E o que eu percebi? O anticristo não ia embora. O anticristo não tem vergonha. Ele é perseverante. O anticristo, ele ficava assim, ele não tinha medo de Deus. E ele ainda provocava. E ele ainda era audacioso, essa é a palavra. Sabe quando a pessoa faz uma coisa que não deve, ela não fica com vergonha, ela continua fazendo e não tá nem aí se, sabe, se as pessoas vão ver, é audaciosa. E ele ficava lá enfrentando Deus, ficava lá assim de frente enfrentando o leão da tribo de Judá. E ele se parecia com o leão da tribo de Judá, ele imitava, porque parece um anjo que tem um chifre assim pra dentro. Ele é branco, só que ele não é calmo e tranquilo. É uma potestade, né? Um principado ou uma potestade. Eu acredito que Satanás tem muitas formas. Eu vi algumas, né? De levita, Ixi, enfim. E aí eu vi essa, né? Ex-levita, porque ele não é mais levita, né? E aí eu vi essa e era ele tinha uma juba muito grande também. Só que o leão da tribo de Judá nada comparava, gente. O que eu vi, meu Deus, me dá vontade de chorar. Eu tô lembrando aqui como se fosse agora, sabe? E aí ele olhou assim, foi na minha gravidez. Eu tava passando por uma batalha espiritual a mais difícil que eu enfrentei. Enfrentei uma em 2019. E aí, ano passado, enfrentei outra, eu pensei que eu fosse morrer. Eu pensei que meu filho fosse morrer, porque o mundo espiritual é muito real. E aí, eu pedi muita ajuda do Senhor. E aí, o Senhor olhou assim pra ele veio tentar, assim, sabe? Eu vi que Satanás, ele quer matar a gente, ele não quer que a gente viva. E aí, o Senhor tava olhando pra ele, mas o Senhor não fazia nenhum barulho. Porque cão que ladra não morde. E Satanás, eu percebia que ele... Sabe quando a pessoa tá aqui, tá ali, tá lá? Não. Deus calmo, tem todo o poder, tranquilo, sereno, sabendo o que vai acontecer, né? E ele, tipo assim, agitado, sabe? Tipo assim, mas não é agitado, eu não sei explicar. E aí ele tentava afrontar, assim, Deus, sabe? E ele olhava assim e não desistia. E o leão da tribo de Judá, os dois encarando um ou outro, assim. Se eu soubesse pintar, eu faria uma imagem dessa cena, juro. E aí, só que parece que ele tinha uma orelha, eu não sei, ele tinha alguma coisa na juba dele. Ele tinha alguma coisa, eu não sei explicar o certo. Eu sei que os dois se olharam, o Senhor não desistiu, ele ficou olhando assim, ele não, em nenhum momento, nem virou pro lado, e ele não fazia expressão, o Senhor, ele fazia assim. Então, Satanás pensou que ia ganhar. Eu tinha a impressão que Satanás tava já cantando vitória porque ele ia ganhar. Hora que o Senhor abriu a boca. Hora que o leão da tribo de Judá abriu a boca, ele abriu a boca e fez uau, sabe? Uau! Ele deu um rugido na hora. Ele fugiu. Foi a visão mais linda. E eu acredito que é uma metáfora, sabe? O Senhor mostra, assim, através da imagem, cada coisa que significa cada coisa, sabe? Foi a coisa mais linda. Foi uma das coisas mais lindas. Aí depois eu vi um anjo também que veio na minha coxa. Ele pisou na minha coxa e ele tinha, não era um cetro nem uma vara, era um negócio assim, parecia da Sailor Moon, sabe? Quando tem aqueles negócios assim e que tem uma bola assim na ponta e ele apontava assim pra mim. Falou que minha iniquidade foi tirada, falou pra mim um monte de coisa que eu não vou ficar falando também, né? Porque as pessoas, não é todo mundo que quer o bem da gente, que deseja o bem pra gente, né? Mas, e aí Deus me revelou
que muitas coisas que existem aqui na Terra são semelhantes às coisas do céu, porque as coisas que nós criamos aqui na Terra, né, os móveis, objetos, assim, vão ser parecidas muito com as coisas que tem no céu, só que lá no céu as coisas são mais perfeitas, assim, né? Enfim, gente, vamos continuar, porque, né? Aí ele fala aqui, farei do vencedor uma coluna, tudo isso porque eu queria entender coluna, mas eu tive essa visão em Rio Preto, de um dia eu tava orando, a gente tava, né, em 2019, a gente tava orando, buscando pela cidade, e eu morava num sobrado, e um dia eu tava tomando banho e tinha uma janela que dava pra cidade, assim, e aí um dia eu fui olhar, e eu vi muitos pilares, assim, só que assim, era um anjo aqui, depois de um espaço, assim, outro anjo lá, eles estavam espalhados pela cidade. Agora eu vou explicar, vou tentar explicar. Era num nível do céu, não era céu, era um nível que a gente tem aqui pra cima dos ares mesmo, onde ficam, eu não sei se são principados, acho que são principados que voam, assim, sabe? E as potestades, é uma coisa assim, gente, eu não lembro ao certo. Tive algumas revelações, assim, acerca do mundo espiritual. E aí eles ficam assim nos ares e eram anjos enormes, enormes, anjos enormes, eram colunas. Eram anjos que pareciam colunas e eles pareciam colunas mesmo. Eles ficavam assim, e eles pareciam colunas. Eu não sei que tipo de anjo é esse. Eu não sei se são os vigias, né, os sentinelas, que eu vi, cheguei a ver um anjo sentinela do meu lado, ele tinha uma cabeça enorme assim, e ele só fazia assim, ó. Ele só vigiava, assim, ó. Foi uma época que eu quase morri, né? Muita batalha espiritual. E a batalha espiritual, ela não é só no espírito. Ela vem pra parte terrena também, pro material. É muito forte. E ao mesmo tempo que esses anjos estavam sob uma dimensão acima, assim, eles também estavam sob uma dimensão no mundo espiritual. Então não dá pra explicar. Tudo isso foi só pra eu falar que eu estou curiosa sobre a coluna. Deus nos fala coluna no santuário do meu Deus. Santuário do Deus, então, peraí, nós vamos participar desse santuário. Então, nós vamos, né, estar perto ali, coluna no santuário de Deus, nós vamos participar desse santuário de Deus. Imagina que honra, meu Deus, eu não consigo imaginar. E eu acredito que Deus não fala tudo pra gente, porque se ele falasse, a gente não saberia esperar a volta dele, né? Escreverei nele o nome do meu Deus, aleluia. Eu quero, Senhor, que escreva o teu nome em mim. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus. Gente, vocês sabem que Jerusalém está suspensa. Eu fiz um estudo, eu não peguei o papel para mostrar para vocês, mas Jerusalém é uma cidade suspensa, a Nova Jerusalém. Ela está suspensa, porque eu cheguei a ver também o Hades, né? Eu vou trazer esse estudo para vocês verem. É muito, não é complicado entender, mas eu acredito que precisa de interpretação para entender os lugares onde fica o Hades lá embaixo, Seol, né, que é onde demônios muito grandes, os piores demônios estão guardados e vão ser soltos nos últimos dias, quando depois que o Senhor vir buscar a igreja. É bem interessante essa parte. Então, Nova Jerusalém está suspensa ali, assim, ó, sobre os ares. E tá escrito aqui, ó. Escrevei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Uau! Um nome que talvez a gente não conheça do Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à Igreja de Laodiceia. Gente, ficou muito grande o vídeo. Eu vou deixar pra próxima, tá? Muito obrigada pela atenção. Eu gosto muito de ter você aqui comigo, participando desse estudo que a gente faz junto, a gente aprende junto. São coisas que o Espírito Santo revela. Talvez, Gabi, o que será que é isso? E a gente tem uma revelação. Queria que vocês participassem mais comigo. Comenta aí o que vocês querem saber, ou alguma pergunta, alguma coisa do tipo. Gostaria muito que mais pessoas vissem esses vídeos, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus, porque hoje em dia a gente vê muito vídeo de pregação, muito vídeo de louvor, mas as pessoas não querem se atentar à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias o justo viveria pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ler a palavra de Deus, né? E a gente consegue ficar mais perto do Senhor quando a gente
ouve a palavra de Deus, quando a gente estuda a palavra de Deus, e a gente não perece quando nós temos conhecimento. Então compartilha aí, gente, compartilha com seus conhecidos, seus amigos, e é isso, tá? Permaneça aí no outro vídeo, se uma pessoa pelo menos tiver. Gente, se você estiver assistindo aí, comenta aí, eu assisti tudo. Glória a Deus, comenta alguma coisa, porque se uma pessoa só estiver ouvindo isso, pra mim já valeu a pena, tá bom? Eu sinto que eu não tô perdendo meu tempo, quem sabe algum dia eu tô fazendo a minha parte, né? Então eu posto esse vídeo, se algum dia alguém precisar, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor levante pessoas que precisam ouvir essa palavra, que alcancem esse vídeo de alguma forma, né? Em nome de Jesus, gente, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.